Pessoal, esse alicerce que a gente está chamando aqui de número 5, seria a pesquisa, está intimamente ligado com o processo de construção de personagem, tá? Então, quando você recebe um roteiro, seja ele de publicidade, de teatro, de televisão, de cinema, e você é ator, já vou falar como você aborda isso como diretor, tá? A primeira coisa que você vai ter que fazer é pesquisar tudo sobre a realidade, a história e a personagem que você vai retratar. Hoje em dia está complexo porque as pessoas não sabem mais como é que pesquisa, tá? Então, hoje em dia, para a pessoa pesquisar, é abrir o celular e colocar uma palavra no Google, e se ela não encontrar nada, acabou, tá? Então, eu já vou aqui fazer um apelo aos artistas. Vocês têm que se exigir e vocês têm que ser investigativos. O artista tem que ser um curioso perene, tá? Você é curioso de carteirinha, tá? Então, pesquisa é pesquisa. Tá? Você tem que pesquisar documentário, filme, livros, biblioteca, acervos, tá? Quando eu era criança, já tinha internet, mas era uma internet muito ruim quando eu era criança, tá? Então, eu me lembro que eu peguei, assim, o início da internet. Então, quando eu era criança, tinha que fazer uma coisa que tinha que discar a internet, você esperava, era muito ruim. Então, quando a gente tinha que fazer pesquisa, até mesmo escolar, ainda tinha que pesquisar enciclopédia, biblioteca, essas coisas todas, que hoje muita gente nem sabe mais o que é, tá? Então, quando eu recebo uma personagem, eu vou ter que fazer minhas pesquisas. Agora, dentro do método, que é o que eu queria colocar aqui, tá? Há pesquisas diferentes a serem feitas, linhas de pesquisa que você pode adotar para explorar o desenvolvimento de uma personagem, tá? Então, a primeira pesquisa, e vamos chamar essa pesquisa agora de laboratório, para usar o termo bem de ator, de diretor, tá? Então, o primeiro tipo de laboratório é o mais sui generis de todos, na minha opinião é o mais eficaz, é o melhor, porém ele tem uma série de ressalvas, tá? É o que a gente chama de laboratório de vivência. O que é laboratório ou pesquisa de vivência, ou pesquisa de campo, tá? É quando você recebe uma personagem e aí você vai perceber, nossa, tem várias coisas aqui que a personagem atravessa e vive que eu desconheço, eu não tenho nem ideia do que essas coisas são. Então eu vou e eu procuro viver, atravessar na pele essas coisas. Calma, eu falei que tem ressalvas, tá? Já vou explicar. Então, o que eu quero dizer com isso? O meu longa Alguém Qualquer, por exemplo, que foi finalista para o Oscar em 2016, eu dei vida para uma personagem pela qual tenho muito carinho até hoje, o Zé, né? E ele fazia uma série de coisas no filme que eu não dominava. Então, por exemplo, ele trabalhava num prédio como faz tudo, lixeiro do prédio, ele consertava chuveiro, instalava máquina de lavar louça. Sabe aquele faz tudo que muita gente tem no seu prédio, no bairro, né? Aquele cara que faz coisa elétrica, pinta, não sei o quê. E nos finais de semana, o Zé ficava na casa dele fazendo artesanato em palha e vime, cestinha, cadeira de palha, de vime. Isso para a personagem era muito importante. Eu, Tristan, eu não sabia consertar um chuveiro queimado, né? Eu não sabia instalar uma máquina de lavar roupa, né? Eu realmente não sabia, e falo com tranquilidade e com humildade, não sabia isso, né? Artesanato em palha e vime, eu não tinha nem ideia. Um ator medíocre, o que ele vai fazer? Ele não faz nada com relação a isso. Então, no caso do artesanato de palha, por exemplo, ou vime, ele vai esperar que a direção de arte traga ali tudo para ele na hora do set. E aí, na cena, ele vai fingir que está mexendo com as coisas, tá? Isso é o padrãozinho. No meu caso, o que eu fiz? Eu achei um senhor chamado Seu Cid, que trabalhava restaurando cadeiras e construindo coisas de palha e vime, e eu fiquei por 2 meses trabalhando como assistente dele, de graça, não cobrei nada, é óbvio, em troca ele ia me ensinando. Então, no Alguém Qualquer, você vê uma infinitude de cestinhas de palha de vime, né? Um monte de coisa, trenzinho, um monte de coisa. Eu fiz tudo que você vê no filme. Eu fazia. Então, quando o diretor falava corta, o assistente de direção, porque o diretor era eu mesmo. Então, quando o primeiro assistente falava corta na cena, eu permanecia na personagem e eu continuava fazendo minha cestinha de palha.
Era engraçado porque eu chegava no final do dia, tinha 50 cestinhas de palha. Tinha que cuidar para não dar erro de continuidade, tinha que se livrar de um monte de cestinha de palha, né? Eu também aprendi a fazer esses trabalhos manuais. Então eu conversei com o zelador do meu prédio, ajudei ele, trabalhei muito tempo ali com ele, né, para ir aprendendo. Olha, que foi bom para mim, né, aprender essas coisas básicas que todo mundo teria que aprender, mas a gente não aprende. Né? Não tem isso na escola, mas aprender a trocar a resistência de um chuveiro, né? Um básico de encanamento, desentupir ali sua privada, a pia. Eu aprendi tudo isso. Por quê? Porque eu achava aquilo essencial para que eu compreendesse a cabeça e a essência da minha personagem. E aí no filme era bom porque realmente eu podia fazer aquilo com propriedade, com segurança. Aquilo me ajudava demais a entrar naquela personagem. Houve até um episódio curioso, a gente estava gravando no interior de São Paulo, uma cidade chamada Cordeirópolis. Não sei se alguém que está assistindo a aula aqui já ouviu falar, mas teve uma espécie de inundaçãozinha, uma enchente. Era muita água, invadiu o set e a casa de gravação, onde a gente estava gravando. Subiu acho que 5 centímetros de água na casa inteira. E eu estava na personagem. Sabe o que o produtor do filme falou? Ele nem me chamava de Tristan, né? Me chamava de Zé, porque eu pedi, inclusive, me ajudava a ficar na personagem. Ele deu um intervalo de meia hora para a equipe inteira e falou assim: ô Zé, resolve aí que encheu tudo de água. Você vai achar, nossa, que sacanagem. Não, para mim é bom. Porque eu me mantive na personagem e eu realmente fui lá e resolvi aquele alagamento, aquela enchente, desentupi todos os ralos, os bueiros, fui levando a água e resolvi tudo. Nossa, exploraram você. Não, eu gosto. Isso é um método. A gente gosta de virar, de se transformar naquela personagem. E isso é laboratório e pesquisa de vivência. De campo, estou lá vivendo aquilo. Eu fiz um seriado há 2 anos em que eu era um policial. Eu consegui uma autorização especial para fazer o curso de preparação da Polícia Civil, aqui do lado da USP, aqui em São Paulo, na Academia de Polícia. E fiz todo o curso. Um ator medíocre não vai se preocupar com isso. Ele vai pro set, pega aquela arminha falsa dele, coloca o distintivo e vai atuar. Eu não gosto. Eu tenho prazer em mergulhar na personagem. Cada personagem que eu interpreto é um mundo novo que eu estou explorando. Quando eu fiz o Mestre da Fumaça, eles queriam um cara enorme, muito forte. Né? Foi a primeira vez que eu passei dos 90 quilos na minha vida e até hoje eu fui mantendo. Eu gostei, peguei aquilo para personagem. Quer dizer, peguei da personagem, roubei da personagem. Né? Foi muito difícil chegar naquela forma física que eles pediram. Depois eu falei, nossa, é tão difícil que eu vou ir mantendo, porque é fácil perder se precisar. Né? Então eu gosto disso. Tá? Agora, como eu disse, tem ressalvas. Dependendo da personagem que você vai interpretar, tem coisas que você não pode ver, ou viver, experienciar, viver na pele. Então você vai interpretar um criminoso. Gente, óbvio que você não vai cometer nenhum crime ou ficar convivendo com criminosos para entender como aquilo funciona. É claro que não. Aí a gente vai para outros tipos de pesquisa. Você tem pesquisas de observação, pesquisas acadêmicas, você pode assistir documentários, você pode conversar com policiais ou pessoas que lidam com aquele tipo de criminosos para entender como eles funcionam, como eles se comportam, entrevista pessoas, pesquisa, cuidado para não usar filme de ficção como tua fonte de pesquisa. Lembra que o filme ele já é uma interpretação de um fato. Então se eu uso, vou fazer um bandido, então eu vou assistir, vou assistir o seriado Irmandade. Gente, ali são atores dando vida àqueles bandidos. Então já é uma interpretação artística. Então você vai usar aquilo como fonte de pesquisa, você vai estar criando uma interpretação em cima da interpretação. Melhor não. Tá? Então procure filmes de documentário, matéria jornalística, depoimentos, conversa com as pessoas. Tá? Então tem 1000 caminhos para você fazer uma pesquisa que te ajude a imergir cada vez mais na personagem. Tristan, publicidade, não dá tempo. Na maioria das vezes não dá tempo. Você tem que ser muito eficaz na tua pesquisa. E direto para aquilo que funciona. Pede as referências, aí entra o diretor. O diretor tem que estar pronto para te oferecer referências. Então, você é diretor? Está assistindo esse curso, é diretor? Você vai dar uma personagem para um ator qualquer, já saiba as referências de pesquisa, inclusive, que você quer oferecer para aquele ator. Quando eu estou dirigindo, eu não falo para o meu ator, vai pesquisar. Não, eu já ofereço material para o ator. Falo, olha, assiste esse filme, dá uma lida nesse artigo, nesse livro, claro, dentro do tempo que a gente tiver disponível para aquele projeto. Tá? Mas eu já ofereço esse material. Essa pesquisa vai te ajudar a ter segurança e te dar opções maravilhosas para cenas. Tá? Então, com isso daqui, a gente encerra mais um alicerce que está colado com a construção da personagem,
que é o nosso processo de laboratório ou pesquisa. E vamos para o próximo.